E hoje a gente está aqui para discutir um pouco sobre o processo de envelhecimento e as pressões que nós, mulheres, a gente sente só pelo fato de envelhecer. Acho que todas aqui já passaram ou ainda vão passar por aquele momento de inadequação. Eu estou jovem ou velha demais para alguma coisa. E a gente quer conversar um pouco sobre isso, para tornar esse processo mais leve, mais saudável, para que a gente se sinta confiante para fazer as melhores escolhas do cuidado com a nossa pele. Sem que a gente se preocupe a atender quaisquer expectativas, mas sobre um desejo genuíno, né, de se cuidar. Para conduzir essa conversa, eu vou convidar aqui ao palco a CEO da Óbvios, Marcela Ceribelli, a atriz Denise Fraga, a comunicadora Giovanni Liodoro, e também a expert em beleza, Vânia Goy. E junto com elas, nós vamos ter duas médicas maravilhosas, a dermatologista Lília Guadarim e a psicóloga Letícia Gonçalves. Por favor, se vocês puderem me acompanhar aqui ao palco. E eu espero que hoje a gente possa sair daqui, né, depois de discutir, depois de ouvir umas às outras, um pouco mais tranquilas, um pouco mais confiantes para esse processo de envelhecer ser um pouco mais leve para todas nós. Muito obrigada e um bom evento a todas. Obrigada, Dani. Bom, que delícia estar aqui. Obrigada, Elcerinha. É uma honra trocar com essas mulheres maravilhosas. E, bom, vamos começar assim com o que é de fato envelhecer, o que é de fato belo, feio, o que é jovem, o que não é, o que define. E eu penso, Denise, que todo o nosso imaginário do que é cada uma das coisas que a gente entende como tais tem a ver do que a gente foi captando como crenças. E isso tem muito a ver com conteúdos que a gente consome, com o que está na mídia, o que está na cultura. E a gente vê que, grande parte das vezes, em muitos dos materiais, a gente fala de filmes, séries, ficção, que seja, existe quase que um tempo único, né? Então, as filhas têm 20, as mães têm 30, então as meninas de 15 anos acham que elas já deveriam ter a aparência de uma menina que já passou pela puberdade, o que é uma crueldade com as jovens, mas, ao mesmo tempo, as mulheres acima de uma certa idade acham que a vida acaba nos 30, um pouco dessa invisibilidade do que vem antes, do que vem depois. Como que você enxerga essa formação do que é esse feminino e qual que é a consequência para as mulheres que estão dentro das telas e também fora delas? Ai, meu Deus, muitas questões uma só, né? Eu acho que, assim, de uma certa maneira, eu acho que envelhecer não é bom para ninguém, né? Todo mundo tem esse problema. Ainda mais porque a gente vive sobre esse padrão, né? A gente dizer, envelhecer é legal, mentira. Aliás, eu acho que esse negócio de chamar melhor idade, vamos combinar com uma hipocrisia. Porque, na verdade, você tem muitas falências reais, né? Sua pele vai ficando esquisita, vai acontecendo coisas com você. Mas tem um ganho aí muito grande. Acho que para todo mundo é realmente um processo que traz questões. Mas para uma atriz, e você também deve saber disso, e eu acho que hoje todo mundo lida com as câmeras e lida com a imagem, né? Na medida que hoje todo mundo tem um trabalho danado com suas redes. Eu acho que tem um negócio que esse que é um X da questão para mim. A imagem que a gente tem da gente, quando a gente sonha, eu estava numa festa, essa imagem é mais jovem do que a gente é. Eu sempre acho que a imagem que a gente tem, ela se fixa numa imagem diluída, assim, mas é uma imagem ainda de uma heroína jovem, né? Aliás, eu acho que uma das coisas que eu sinto como atriz, né, e eu sou uma atriz que tem tentado envelhecer sem fazer procedimentos invasivos, sem fazer, né, envelhecer naturalmente. Eu gosto de ter rugas, né, mas quando eu faço uma cena, aí eu vou lá fazer a revisão da cena e eu olho e eu falo, mas não era essa cara que eu queria ter feito. Porque tem uma gravidade acontecendo. Aliás, conta a história que você estava contando agora nos bastidores dos olhos, porque eu achei muito bonito, do preenchimento. Do que era mesmo? Das olheiras. Das olheiras. Não, é verdade, é que, porque assim, eu acho que eu tenho um rosto que uma dermatologista querida está aqui, a Lilian está aqui para falar, mas assim,
se eu fosse uma dermatologista, quando eu olhasse para mim, eu ia falar, faz alguma coisa com essas olheiras. Né? Você precisa preencher aqui. Toda vez que eu sentei na frente de uma dermatologista, ela falou, você precisa fazer um negocinho aqui, vamos fazer um negocinho aqui? Mas eu falo, não faz isso comigo, porque eu tenho essas olheiras desde que eu era criança. Quando eu era criança, eu estava contando para a Marcela, as pessoas falavam muito para mim assim, por que você está chorando? Eu falava, eu não estou chorando. Era uma coisa muito corriqueira, porque eu sempre tive olheiras e eu tive sempre uma cara de choro. Eu tenho cara de choro desde que eu tinha 5 anos. Se alguém tirar minha cara de choro, eu tenho esse medo de não me reconhecer, porque não tem a ver com a idade. Eu gosto quando você fala sobre o se reconhecer, né? Porque, infelizmente, a gente tinha várias maneiras, né, de lidar com o tempo. Em algum momento, decidiu-se que números de passagens de anos iam definir quem somos, o que faz muito ou quase nada de sentido. Inclusive, eu li outro dia uma coisa genial, assim, falando, e se não existisse dia de semana e final de semana? E se a gente só visse como uma semana? Eu achei uma reflexão boa, porque é verdade, a gente fala, só no final de semana pode fazer tal coisa. E essas regras conectadas a números. E aí, Giovana, eu fiquei muito pensando em você porque você é muito jovem. Mas eu vejo que a sua geração, que eu já não pertenço mais, porque amanhã é meu aniversário, eu passo até 32 anos, e agora eu posso dizer que eu sou uma mulher muito bem decidida com os meus 30, também tem uma pressão muito grande com a idade. Eu vejo no TikTok, assim, parece... olha... Foi louco, eu vi isso ontem, tá? Olha como a minha pele está impecável para os meus 26 anos. Eu falei, mas claro, você tem 26 anos. E também muita frustração com possíveis conquistas que deveriam ser feitas com 21, 22. E parece, às vezes, que os 30, e chega a ser engraçado, né? Que os 30 são uma linha de chegada. Como é que você tem lidado com isso e se protegido também disso? Então, para mim sempre foi uma questão muito difícil de poder lidar assim com a questão do envelhecimento por si só, porque eu nunca consegui me enxergar no lugar do envelhecimento e muito pela geração a qual eu faço parte, também muito por um marcador identitário, né? Enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa trans especificamente, eu sei que a expectativa de vida que está posta para o meu corpo é de 35 anos. Então, automaticamente, infelizmente, a partir desse dado, é como se eu não me imaginasse nesse lugar, sabe? Então, é como se eu não visse isso como uma possibilidade. E eu começo trazendo esse dado para poder entender também que, além dessa informação, existe um outro marcador social de que eu faço parte de uma geração onde existe uma outra relação com os produtos, né? E aí eu costumo dizer que hoje a minha relação com os produtos, ela é uma relação um tanto quanto positiva, mas era uma relação muito problemática, porque eu não sei se vocês fazem skincare ou rotina de dia a dia, mas sabe aquela rotina de 1000 produtos? Assim, né? Primeiro você passa um olhinho, depois você limpa a pele, depois você faz isso, depois você faz isso. E você nunca consegue concluir esse processo, então, para mim, eu sempre entendia que eu tinha que experimentar todos os produtos, que eu precisava de ter acesso a todos os produtos e que eu precisava de ver se aquele produto fazia sentido da minha pele. Até porque também existem algumas especificações enquanto uma pele negra, né? Então, tipo assim, eu precisava de entender se aquele produto fazia sentido para mim. E logo de início eu entendia muito a minha realidade como consumidora final, de que eu queria aproveitar todos. Então, assim, se eu posso passar 1000 produtos na cara, eu vou passar 1000 produtos na cara. E aí depois eu comecei a passar 1000 produtos na cara e comecei a identificar que não estava fazendo sentido, tipo, porque literalmente eu estava consumindo produtos sem sequer saber qual era a composição deles. E aí é um momento em que eu me pego me questionando. Se você consome um produto de skincare ou de cuidado de uma forma geral corporal, você sabe qual é a composição dele? Ou você sabe, por exemplo, o que é o nome, por mais que a gente leia, mas para que serve aquilo? Eu confesso que eu só fui descobrir isso quando eu, de fato, comecei a me questionar e comecei a compreender que esse consumo ele estava num lugar muito problemático e que não fazia sentido, de fato, porque eu mais consumia o produto por si do que compreendia qual era a verdadeira função dele, né? E aí tem um lado consumista, que é uma problemática muito maior, e foi nesse momento que eu identifiquei que a minha pele estava passando por processos aos quais ela não deveria estar passando na idade que eu tenho hoje. E aí eu comecei a me questionar que não faz sentido fazer isso, né? Tipo, a gente está passando uma série de produtos no rosto e, muito pelo contrário, ao invés de ajudar, pode estar prejudicando, né? Tipo, e é nesse momento que eu começo a me questionar e faço uma coisa que eu deveria ter feito desde o início, que era procurar uma pessoa especializada nisso, uma dermo.
Assim, Eu já estava aqui com o microfone na mão, falando como é curioso escutar essa coisa, né? A rotina de skincare de 1000 passos, ela é uma coisa muito mais midiática do que científica. sim. O que eu falo muito em consultório é que essa rotina de 80 coisas, que você passa uma, depois a outra, a gente não tem comprovação científica de que tantas coisas funcionam. E muitas vezes, uma etapa ou passar tantos produtos acaba deixando a pele muito mais sensível, mais reativa. E a gente não precisa de tanto, né? Se a gente for para um skincare minimalista, mas com produtos-chave que de fato funcionam, que de fato tem comprovação científica de que melhoram a sua pele, é melhor para todo mundo. Você consome menos, é mais prático, você consegue chegar ao final da sua rotina e você vê muito mais resultado, né? E é de fato isso, porque literalmente foi o que eu fui percebendo pouco a pouco, entendendo que eu precisava de produtos específicos e que não estava ligado mais a uma quantidade, mas sim a qualidade de fato do que eles podiam proporcionar para a minha pele e para o meu corpo de uma forma geral. Então foi nesse momento que eu comecei a lidar e compreender melhor o que eu estava fazendo. E é muito engraçado porque enquanto pessoas que estão nesse lugar midiático de produzir conteúdo, a gente recebe muitos produtos, né? Então, assim, literalmente chega muito produto em casa. E aí, muito produto e muito produto. E todo dia chega produto. Você fica assim, meu Deus. E aí, primeiro que você pensa, meu Deus, esses produtos não estão pagando meus boletos. Aí depois... Aí depois você fala assim, meu Deus, esses produtos também, além de não pagar meus boletos, não estão fazendo sentido para a minha rotina. E é nesse momento que eu começo a me questionar e entender que está no momento de lidar com o meu corpo enquanto uma casa, né? Enquanto uma propriedade a qual ela é minha e que eu sou a detentora dessa verdade. Então, assim, eu começo a reanalisar a minha relação, não só com esses produtos, mas para comigo mesma. Vânia, você veio das revistas e partiu para a internet. Você viu essa transição? Eu acho muito interessante isso que a Giovana está falando, porque o imaginário e a ideia que a gente tem do que é, de fato, autocuidado e o que está fazendo a gente cuidar da gente versus aquilo que a gente está apenas sofrendo uma pressão para que seja feito, gera muita frustração. O que você viu de diferença nessa transição entre quando a gente lia apenas uma revista por mês, que falava, olha, vitamina C talvez seja bacana, e agora que, olha só, a coreana está melhor que você? Eu acho que, primeiro, acho que a principal mudança é nas narrativas, né? Porque as revistas, enfim, foram super criticadas por esse lugar de reforçar padrões, de serem pouco diversas, ou de oferecerem também todas essas fórmulas milagrosas que tinham a ver com beleza e hoje não cabem mais em nenhum lugar. Mas acho que, ao mesmo tempo em que a internet nos possibilita ter muito mais informação sobre as decisões que a gente toma, ela também pode causar essa sobrecarga de desejos, de comparação, de vontade de experimentar. Enfim, estava falando que chega um monte de produtos, eu vivo isso na vida e tento ter um distanciamento quase profissional do que desperta a minha curiosidade a respeito da fórmula ou das narrativas que as marcas estão contando, inovação, enfim. Mas, de fato, a gente está imerso num lugar de muito consumo e de muitos desejos e de muitos padrões, ainda que a gente esteja lutando para diminuir um pouco, né, essa história. Mas o que eu acho que você falou e o que eu acho que tem a ver com o que a gente quer conversar aqui é esse lugar de autoconsciência, de autoanálise, que se você tem uma olheira que te incomoda desde criança, legal, existe tecnologia para você mexer nisso, mas talvez eu não queira, e esse é o melhor lugar de decisão. Então, que bom que existem dezenas de produtos para eu experimentar, mas talvez eu queira uma rotina mais simples, e eu acho que enfim, acho que o exercício que a gente tem que fazer, especialmente a gente brasileira, que valoriza muito a beleza, a estética, o corpo, é se perguntar para que essas coisas servem, a quem elas servem. Porque a gente não se pergunta. A gente estava falando disso, né? Eu comecei a ter cabelo branco, aí eu comecei a tingir o cabelo branco. Nunca me perguntaram se eu queria tingir o cabelo branco. Por que eu vou tingir o cabelo branco? É natural que você tem cabelo branco, vai tingir, você não quer parecer velha, cabelo branco, velha. Aí um dia eu falei, gente, eu acho um saco ir no salão a cada 15 dias. Eu realmente não me importo com o cabelo branco. Então, acho que a gente pode se fazer perguntas do tipo, mas todos esses produtos estão funcionando para mim? Mas será que a olheira me incomoda? E aí acho que é um caminho que a gente consegue ter um pouco mais de consciência sobre as nossas escolhas e não ficar tão vulnerável diante desses estímulos de consumo e estéticos exagerados, porque eles são, se você gosta do assunto e está nas redes sociais, né, é meio exagerado.
Essa é a melhor reflexão para a gente trazer nossa psicóloga maravilhosa, Letícia. Bom, a gente fala muito sobre cuidar de nós mesmas e passando sempre por um lugar, enfim, da nossa sociedade, especialmente como mulheres, de cuidar da aparência. E, claro, tem também cuidar dos médicos, então você tem que fazer um check-up para saber como é que tá. Mas e a saúde mental? Como é que fica nisso? Será que antes de você fazer um procedimento que as pessoas estão tratando como rotina, não valeria a pena antes saber que vazio você está tentando preencher? Sim, eu acredito que o autoconhecimento é o caminho, né? Como vocês até disseram, né? Que as rugas, como a Denise disse, contam histórias, né? A gente precisa pensar também no nosso contexto social, nas influências das redes e com quem a gente se compara e com quem a gente se inspira, né? Porque hoje tem uma pressão, sim, que vai adoecimento e levando cada vez mais pessoas a buscarem também o cuidado, mas eu fico pensando que, para a gente ainda pensar em prevenção, inclusive no cuidado da saúde mental, é mais difícil. Né? Chegam pessoas com burnout, com uma síndrome do pânico, com uma depressão mais profunda. Como a gente pode pensar que somos seres sociais, que a gente recebe influências e informações a todo tempo e que isso pode, sim, prejudicar a qualidade de vida que a gente leva e o nosso bem-estar? Como é pensar também, né, como pessoas negras e pessoas trans, né? A gente tem a qualidade de vida hoje, a longevidade até os 72 anos aqui para a população brasileira e para as pessoas trans até 35 anos. Como é pensar nessas influências também das desigualdades, né? E como é pensar no caminho, talvez, para poder pensar coletivamente, pensar em conjunto, né? Porque muitas vezes a gente se sente muito sozinho nesse sofrimento, sem entender, né, se isso é fruto mesmo do que a gente quer para a gente, de uma cobrança, de uma pressão, principalmente quem está na mídia, nas redes sociais, e como é que a gente vai dialogando com isso, né? Para poder pensar, sim, que o psicólogo pode ajudar, pode, sim, auxiliar nesse processo de redescobrimento do nosso próprio corpo, das nossas habilidades, de um hobby, né? Como é que é pensar que, se tudo der certo, a gente vai envelhecer? Maravilhoso. Quando você fala sobre isso, eu fico pensando que o que reforça também, você fala, principalmente pessoas que estão na mídia, mas, ao mesmo tempo, a gente está consumindo essa mídia. Quando a gente vê que mulheres acima de... E eu nem, enfim, não gosto muito de falar de números, mas acho que especialmente, sei lá, acima dos 45, 50, 60, enfim, acima dos 70 é uma invisibilidade total, e é uma tristeza, assim, porque eu tenho uma avó de 90 anos que ela tem muita vida para viver, mas a sociedade quase que grita para ela assim, acabou. Outro dia ela foi fazer a unha, dividindo aqui. E eu acho que, às vezes, vaidade também tem um pouco a ver com dignidade em alguma fase da vida, sabe? E aí a manicure falou, nossa, você ainda se importa com isso? Ela respondeu, você preferia que eu estivesse esperando morrer? É meio pesado, e é dessa família que eu vim. Mas assim, qual o problema, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem essa mídia que, assim, passa de uma idade e fala assim, só vira notícia e fala, olha como ela está bem para a idade dela. Fala, nossa, você nem parece que você está bem, que você tem essa idade. Quanto que esses elogios também não tem um pouco de etarismo? Será que a gente não pode apenas falar que uma mulher de 60 é linda e não falar, nossa, nem parece que tem 60? É uma coisa que a gente precisa aprender, de verdade, né? Porque a gente cai nisso toda hora. Nossa, você está ótima. Né? A pessoa fala para você a idade, você está ótima. Né? Você sabe que o meu filho uma vez falou uma coisa para mim, que essa coisa que é uma palavra certa na hora certa, né? É muito simples, mas eu me lembro que uma vez eu falei para ele, é que eu estou ficando velha. Ele falou assim, eu também. E ele tinha 13 anos, vai. E aquilo, naquela hora, foi tão bom, tão sábio, de uma criança, né? Ele falou assim, todos estamos, né? Que a gente precisa assimilar, que tem um padrão. Mas eu fico pensando, Letícia, o quanto que você deve ouvir de gente no seu consultório que toda hora recai. Essa coisa do autoconhecimento é um negócio que devia ter uma religião, né? A gente devia fazer uma parte de uma espécie de um grupo, assim, tipo um AA, para a gente toda hora chegar lá e se restabelecer nessa sua consciência de que, ok, está tudo certo comigo, eu só estou envelhecendo.
Né? Aliás, eu falei que a melhor idade, né, é uma hipocrisia, mas tem uma frase da Rita Lee que eu adoro muito, que é aquela história da ameixa seca, né? Que é bom que você fica uma ameixa seca, mas, em compensação, você está cagando para todo mundo. Porque eu acho que uma das vantagens da maturidade, eu falo muito para as minhas amigas, espera aí, essas rugas precisam servir para alguma coisa, calma, que essas rugas precisam servir para alguma coisa, que é, inclusive, para você, eu não sei, eu acho que para você entender que você pode ter mais leveza mesmo, e que você já passou por tantas, que uma das coisas mais legais das rugas é você perceber que tudo passa. Né? A melhor coisa da gente não morrer, né, Letícia, é a gente entender que ter vivido vários ciclos. E esses vários ciclos te mostram que há uma coisa que passa, o que é bom e o que é ruim. Tudo passa. E isso vai te dando uma certa, a famosa maturidade, a famosa serenidade. Né? Uma certa impermanência. Vânia, você levantou o microfone quando a Letícia estava falando e eu acabei te interrompendo, mas eu quero te ouvir. Não, eu ia falar, eu acho que conversa com o que a Denise falou, que a gente também tem essa obsessão pelo tempo, e você estava falando dos números da semana, de uma coisa linear e que, na verdade, ela é cíclica. Então, eu sei que a gente não gosta de falar de morte, mas todo mundo vai morrer, e a gente está envelhecendo todos os dias. Claro que, em algum momento, isso fica mais evidente e parece pior, como você falou, não é legal envelhecer, enfim. Mas a gente não vai voltar no tempo, a gente não vai ficar mais jovem, a gente não vai rejuvenescer 10 anos fazendo nenhum procedimento. Então, como é que a gente lida com o tempo que ele obrigatoriamente vai passar, né, para todo mundo? Não vai dar para se livrar disso. Só que a minha sensação é que, às vezes, a gente fica tentando se livrar, né? E gera muita frustração. Eu acho que a gente precisa ter projeto. Assim, eu falei uma vez para minha mãe, mãe, até 40 anos, eu fui na valsa, eu fui na correnteza ali, boiando. Eu achei que estava tudo certo, eu fui no Flow, no Rio. Quando eu fiz 40 anos, eu falei assim, Denise, se você não fizer alguma coisa, a conta vai chegar. Então, por exemplo, eu vi que eu pensei comigo, eu vou ter neto tarde, se eu tiver neto, né? Eu quero sentar no chão para brincar com essa criança. Aí eu pensei comigo, vai fazer exercício, Denise, não tem jeito. Eu botei o exercício físico na minha vida como uma regra para mim. É chato, é pra caramba, mas depois eu falo, é chato, mas a felicidade depois que acaba compensa. Então aí começa uma lei de compensação. Aquele flow, aquela boiadinha no rio que você ia na correnteza, começa a ser uma remada contra essa correnteza. Então, depois de 40 anos, eu comecei a remar contra a correnteza e ter um projeto na minha vida, inclusive de alegria. Né? Eu faço uma roda de samba. Eu ficava, cada vez que eu tinha uma festa, eu dançava que nem uma louca na pista. Eu entrava em qualquer casamento que me convidasse, eu virava a louca da pista, porque eu queria dançar tudo que eu não tinha dançado. E eu falava assim, Denise, por que você precisa esperar uma festa para dançar, para cantar, né? Aí eu resolvi promover isso uma vez por mês para mim. E virou um samba bem animado que a gente faz entre amigos. Muito bom. Então, essas promoções de alegria, né, essas estratégias de alegria, estratégias de cuidar do seu corpo, assim, é um projeto, tem um preço. Às vezes eu estou com preguiça até de sambar. Mas eu falo, vamos lá, Denise, que compensa. Porque compensa, vai compensar. Depois de sambar, eu nunca vou ficar triste. Eu nunca vou ficar triste depois daquilo. Então, você vai. Eu nunca vou ficar triste depois das abdominais que eu tenho que fazer. Porque eu consegui. Então, vira uma equação. Aquilo que não era, deixa a vida me levar, vida leva eu, né, que adoro o Zeca Pagodinho. Mas chega uma hora que você tem que fazer uns joguinhos com você mesmo, eu acho. É genial o que você está falando, porque, sem querer, você está falando de ciência. Porque todos os estudos sobre construção de hábitos falam da importância de você ter uma recompensa no final. Que é impossível você formar um hábito com algo que você deteste, que você não tem nenhum prazer, nem que seja o prazer depois. Então, por exemplo, eu tenho muita preguiça de rotina noturna da pele. De manhã, eu gosto. À noite, sim, eu já dormi muito com maquiagem. Só que aí eu descobri que se eu coloco um podcast no banheiro, eu consigo.
Porque eu estou ali ouvindo, passa uma coisinha e pá. Só que isso tem muito a ver com, acho que a minha geração e uma geração abaixo, né, Giovana, obviamente vou te puxar agora, que a gente é muito viciado em dopamina, né? A sensação maravilhosa pós-exercício é a nossa amiga endorfina, mas a dopamina é essa coisa rápida e compensatória que tem muito a ver com as redes sociais. Cada like, cada atualização é dopamina no cérebro. E eu imagino que para você que já tem muita internet, como que para você é colocar esse hábito que não é satisfatório no momento, porque isso acho que eu sei. Cuidados com a pele são resultados a longo prazo, né? Não é instantâneo. Como que você está arranjando prazer nisso? Então, eu acho que essa é uma grande questão que, para mim, vem se desenvolvendo a partir do tempo, né? Eu acredito que, com o tempo, eu fui entendendo a necessidade dessas coisas e a importância também de criar um hábito e uma rotina de cuidado com o meu corpo, mas também uma rotina que respeite os meus processos e não os processos aos quais fazem parte da sociedade. E é muito interessante falar disso porque eu lembro que, inclusive, numa conversa que a gente teve, a última conversa que a gente teve, a gente estava falando sobre filtros e efeitos de Instagram. E aí a gente falava como isso, de fato, interfere no nosso cotidiano ao ponto de você começar a se queixar quando você não está usando esse filtro e esse efeito. E eu percebo, é verdade, gente, parece que não, mas se você costuma usar filtro e efeito, você começa a perceber que aquilo já não condiz mais com o que você vê no espelho, a ponto de, possivelmente ou não, você se aproximar daquilo, daquele efeito, daquele filtro, daquilo que não te pertence, para poder chegar naquele lugar que você se identifica. E a internet, essa parte geracional que nos encobre aqui, é um momento em que nos obriga a colocar nesse lugar. E é um momento que você começa a se questionar. Hoje, por exemplo, eu me recuso a usar determinados filtros e efeitos, ou eu evito usar isso para não criar uma imagem que cause incômodo para mim, né? E é muito interessante pensar nisso também, porque existe também uma pressão estética sobre o meu corpo, que ela é uma pressão estética muito específica, que é uma pressão estética de que eu preciso de reproduzir ou expressar uma feminilidade para que eu seja lida enquanto mulher. E aí esse é um outro processo também, né? Que é enquanto que eu me assumo enquanto mulher, enquanto trans, para as pessoas dizem, ah, mas você nem parece, no lugar do elogio. Né? Ah, mas você nem parece trans. Mas o que é parecer ser trans? Né? O que é parecer ser mulher? O que é parecer para você ter uma identidade feminina? Significa que a gente tem um padrão. E que dentro desse padrão eu me encaixei nele e eu pareço uma mulher. Enquanto quem está fora desse padrão automaticamente não é uma mulher. E aí eu pergunto, e as mulheres cisgêneras, inclusive, você enquanto mulher cis, você se parece uma mulher? Existem mulheres que têm pelos nos rostos. Elas continuam se parecendo enquanto mulheres? Então é o momento que eu começo a me questionar também de o que eu estou trazendo para mim, que faz parte do meu processo de autoconhecimento e de autoaceitação, e o que eu estou trazendo como um processo que está posto para mim, que é, sei lá, você precisa de afinar a voz, você precisa de cruzar as pernas, você precisa de reproduzir isso para poder ser lida como tal. O que é meu e o que é dos outros. E aí isso também faz parte da minha rotina de skincare, que é do tipo, ah, mas você precisa de cuidar da sua pele, você precisa de tirar os pelos, ah, mas você precisa de clarear o tom de determinada parte do seu rosto. Você precisa de retirar essas manchas. Mas você está tranquila e confortável com ela? Sim. Ah, mas você não está? Ah, então ok. Ok fazer esse procedimento desde que você se sinta confortável para tal e não que isso seja uma pressão. Então é nesse momento que eu começo a recompreender o meu corpo e entender também o que é meu e o que é dos outros, ou o que é de uma pressão estética. E aí eu começo a entender isso como um momento prazeroso e não como uma obrigação. Então cuidar hoje de mim é um momento prazeroso. Quando eu faço essa rotina, por exemplo, eu particularmente gosto muito mais de fazer na parte da noite, no meu caso, porque de manhã eu sou, meu amor, um outro tempo. Eu sou uma pessoa, eu estou num outro tempo, assim, para mim acordar de manhã e falar, ah, vou fazer um skincare aqui, eu tenho que acordar muito animadona e, assim, numa outra vibe. Ao mesmo tempo que à noite eu falo, nossa, meu dia foi tão cansativo, agora é o meu momento comigo mesmo. E aí eu sento, e aí eu fico ali, cuidando de mim, entendendo esses processos. Como uma recompensa, inclusive, por tudo que eu passei durante o decorrer daquele dia. Enquanto de manhã, por exemplo, eu tenho mais essa dificuldade. Então, para mim, é como se eu mediasse essa relação do que é meu, do que é do outro, e do que eu também quero repassar e compartilhar com o meu corpo. Então, para mim, é muito importante ter esses produtos num lugar de complemento, mas não de algo que, não sei qual a palavra exata, mas não como parte, porque eu já me entendo como completa, e aí eu preciso que algo me complemente, mas não que eu esteja incompleta a ponto de precisar de algo para que eu me sinta totalmente satisfeita.
Nossa, que bonito, amiga. Eu sou filosófica às vezes. Doutora Lília, eu falei dos grandes passos, de qual que é o segredo. Então, você falou sobre, não necessariamente essa combinação vai fazer sentido, mas a gente fala muito pouco, quando a gente fala sobre pele, sobre hábitos. Algumas pessoas falam, a importância de beber água. É para beber água? Exercício físico, por exemplo, o samba da Denise está ajudando ela, tá linda desse jeito. Com certeza, né? A gente, atualmente, quando a gente vai estudar a qualidade de pele, a gente pensa muito em ciência, então, o que a gente pode fazer de forma tópica para melhorar a qualidade de pele, mas cada vez mais a gente discute como entender o todo e o ambiente em que a pessoa está inserido vai impactar. Então, hoje em dia, a gente sabe que, por exemplo, privação de sono vai fazer a pele ficar pior, o estresse, o aspecto nutricional, exposição à poluição, por exemplo. Então, quanto melhor a gente estiver enquanto pessoas, melhor vai ser a qualidade da nossa pele, né? Isso que a Gi estava falando, de o skincare ser uma parte, um momento, eu acho que é uma coisa interessante de você pensar que é um momento de autocuidado, independente se você fizer um passo ou 10, né? E o que eu costumo falar com os pacientes é que a pele gosta quando a gente gosta dela. Então, quando a gente começa a fazer, é lógico que a gente visa os benefícios de longo prazo, mas se você fizer coisas simples, de tipo escolher um higienizador que não agrida a sua pele, manter a sua pele bem hidratada, é muito rápido a gente notar que isso faz a nossa pele melhor. Então, a gente já melhora a radiância, glow, textura, e isso vai colocando a gente, eu vejo muito no consultório, e eu falo que o cuidado com a pele coloca o paciente numa espiral positiva. Às vezes, as pessoas vêm para o consultório numa fase muito ruim de vida, está muito estressado, está muito... E, às vezes, fazer uma coisa assertiva, que você para, você se cuida, e você vê essa resposta... Eu vejo isso muito, de isso te colocar numa espiral de outros cuidados. Então, você começa a se alimentar melhor, a dormir melhor, a procurar uma atividade física. E eu acho que isso consegue te fortalecer, melhorar a sua autoestima. Lógico, quando isso é uma busca, porque é o paciente que quer, né? Independente das pressões externas. A gente já vai para as perguntas da plateia, mas antes eu queria fazer uma rodada de otimismo. Pode, por favor. Eu posso só complementar um pouquinho o que a Letícia... que a Giovana e a Letícia falaram, tem uma coisa que é louca, Giovana, eu vou te falar. Que é quando esse negócio, você falou uma coisa ótima, né? Do me sentir completa ou aquilo que me complementa, né? O que é terrível da menopausa, eu acho, e do envelhecimento é quando você saca que aquele creminho virou a sua completude e não o seu complemento. E é louco porque não é muito maluco, porque tem realmente um ressecamento da pele em geral, e aí você toma um banho e você fala, não, vou sair rápido. Você fala, não dá, porque esse negócio... Entendeu? Não dá, porque realmente você precisa daquilo. Quer dizer, eu que posso comprar, eu que estou aqui, porque a gente também tem que contextualizar em tudo. Mas eu acho que também a gente precisa dar acesso às pessoas que não conhecem, não podem, meios baratos e meios possíveis de se cuidar. E essa coisa de beber água todo dia, eu acho que devia ser uma coisa ensinada na escola, porque faz uma diferença monumental a quantidade de água que a gente toma, né? Então, eu acho que a gente precisa ensinar uns aos outros também. E eu ia te perguntar até se você faz essa pergunta assim, mas o que é parecer trans, né? Porque, vou contar uma historinha rapidinho, mas eu acho porque eu acho que a gente está num momento crucial da humanidade e a gente está da nossa sociedade de uma maneira geral, em que precisamos sim nos comprometer uns com os outros nesses pequenos ensinamentos, e talvez essa seja a micropolítica, a revolução a ser feita, que é, por exemplo, vou contar minha historinha, meus filhos sempre, os filhos. Meu filho estava fazendo um trabalho de faculdade e estava numa reunião de decidir a cor de um negócio, e ele virou e falou assim para o menino, não, acho que pode ser uma cor de pele. Uma menina negra que estava junto falou, mas o que é cor de pele? Amo essa menina que ensinou isso para o meu filho. Fez, como é que a gente pode ainda ser uma sociedade que tem nude escrito num esmalte e a cor ser bege? Como a gente pode ter calcinha nude bege? Eu falo assim, olha que ato falho. Então, precisamos todos, eu acho, estar atento e falar assim, não fale isso não, ó. Né?
por que você está falando isso? E é difícil, né? Porque pode sempre agora, nesses tempos tão cheios de arrivismos, né? E a gente está falando dessa escola de juízes e a escola do discurso do ódio, que é a internet, né? A gente tem que ter muito cuidado da maneira que vai falar. Mas eu acho que a nossa grande saída é se comprometer com esses pequenos ensinamentos, sabe? Assim, se ter a coragem de falar, mas o que é parecer trans, né? Eu falo assim, mas por que eu estou ótima para a minha idade? Como você acha que eu estaria? Né? A gente ir se comprometendo, né? E ter essa energia, né? Porque muitas vezes, como quando a gente se posiciona e fala, não é assim que eu quero falar com você. Teve uma vez que eu estava decidindo, que esporte eu quero fazer esse ano? E aí uma pessoa falou assim, faz boxe, porque é ótimo para emagrecer. Aí eu falei para ela, eu não quero emagrecer. E ela ficou congelada, porque dentro da realidade dela, não existe uma mulher não querer emagrecer. Exercício físico é para isso. Eu falei, não, na verdade eu queria um esporte que eu achasse divertido. Pode? E então acho que é isso. E aí a gente se coloca num lugar como mulher, sempre foi vetado, né? Que é trazer um constrangimento. O que é uma mulher que constrange? É uma vilã, né? A mocinha, ela só traz bondade para a comunicação. Então, a gente precisa abraçar que não, constranger é um pouco... Como é que você falou da micropolítica? Constranger é educar também. Bom, eu sou jornalista, então sou apegada no léxico das coisas. Eu acho que essa é um super exercício diário. Como, por exemplo, o vocabulário de envelhecimento é super bélico. Vamos combater as rugas, guerra contra o envelhecimento. Gente, essa guerra já perdemos. Ou então, já estamos envelhecendo desde que nascemos. Mas acho que são essas pequenas coisas. Uma vez eu estava num evento só com super executivas, CEOs de empresas gigantes, e todas elas se desculpavam por algo da idade. Então, elas falavam assim, aqui nessa foto eu era estagiária da firma tal, nem vou falar quantos anos eu tenho. Nem vou falar que ano era... nem vou falar que ano é essa foto. Ou, as minhas filhas, não vou falar a idade que elas têm. Desculpa, senão vocês vão saber que eu já passei dos 50. E, cara, a gente precisa parar. E acho que uma dessas ações propositivas é a gente ficar pensando nessas palavras que a gente usa o tempo inteiro. Adoro você falar disso, Vânia, porque olha o que a gente mais fala. Arrasou! Arrasou o quê? Arrasou! Eu acho tão louco isso. Como a gente não consegue elogiar sem comparar? A gente fala, arrasou. Lacrou, então, eu acho uma coisa louca. Porque lacrar é pegar uma caixa, botar uma fita, ninguém mais... Aquilo não muda nunca mais. Então, competitivo. Lacrar é você impedir que aquela discussão caminhe. E é o que tem acontecido com a gente, né? A gente não tem conseguido evoluir as conversas. E nesse lugar dos elogios também, que você tá linda hoje. Não é você tá linda para a sua idade, não é você é linda grisalha, você pode ser grisalha porque você tem a pele boa, ou você tem a pele boa por isso que você... Gente, só fala linda, entendeu? Você tá linda. Hoje você tá gata. Fim. Não tem a ver com número, não tem a ver com comparação, né? Tem a ver com exercício, né? Exercício. Mas acho que é um exercício mesmo. Foi colocado em outro lugar para não fazer isso. Eu acho curioso como quando a gente escuta esses elogios que vêm, às vezes, disfarçados com críticas, isso é de uma mulher para outra, na grande maioria, né? É uma mulher que fala, isso é ótimo para emagrecer, é uma mulher que fala, você está ótima para a sua idade, você nem parece. Isso é uma coisa que é a gente que faz com a gente mesmo. Porque acho que isso é um exercício, enquanto mulheres, da gente olhar para os outros, mas se colocar no lugar do outro e tentar se cobrar menos e se exigir menos, porque a gente fala muito de empoderamento feminino, mas o quanto é a mulher que é cruel com outra mulher, muito mais do que os homens. E consigo mesma, isso. Estou no evento das CEOs e elas estão... Gente, vocês são fodonas, vocês estão se desculpando que vocês passaram dos 50, vocês só estão aí porque vocês têm mais de 50, não dá para ter esse cargo com 20, entendeu? Tem uma coisa também que eu acho muito interessante de pensar, só para poder complementar esse debate, que é entender o tempo, como você disse, ciclicamente, e entender como o tempo ele tem nuances diferentes para determinadas famílias ou para determinadas bolhas onde você foi criada. E eu, particularmente, tenho uma relação com o tempo, até porque, além de comunicadora, sou também historiadora, que não é compreendido na linearidade, né? Que é o presente, o
passado, futuro, mas um tempo enquanto algo conexo, que o que eu faço aqui constrói um pensamento estratégico futuramente para que também se conecte com o passado. O que é uma tecnologia ancestral? O que é um tempo que não se conecta, então, inclusive, com o tempo que foi posto para a gente presente, passado, futuro, que é uma lógica eurocêntrica. Ou seja, se você chegar numa diáspora africana, não existe essa lógica de tempo, porque tudo está conectado ancestralmente. Então, já nada mais faz sentido entre o presente, passado e futuro. Mas por que eu falo isso? Para a gente entender também que essa relação com o tempo, ela se dá de outras formas. Por exemplo, eu, particularmente, venho de uma cultura onde a gente pede licença às mais velhas, né? Dentro de um terreiro, você pede licença aos meus mais velhos. Você pede licença porque você sabe que essas pessoas ancestralmente têm uma carga que antecedem a sua existência. E que a sua existência ela só existe porque houve uma existência anterior à sua para que você pudesse estar aqui. Então é interessante a gente pensar também como que o tempo, ele também tem uma carga prepositiva. Então eu compreender o tempo enquanto algo positivo é entender que o tempo também é uma carga e uma memória que pode trazer peso ou relevância para algo. Quer um exemplo? Já viu qualquer estabelecimento que está escrito assim, desde 1970, desde... Para que isso? Para poder mostrar que desde aquele contexto, aquilo existe. E se aquilo existe desde aquele contexto até hoje, que é 2022, é porque aquilo é importante. Então, assim, quando a gente começa a entender o tempo quanto algo relevante, é quando a gente se compreende dentro do espaço, né? E aí, eu, particularmente, tenho uma relação com o tempo onde eu aprendi com muitas matriarcas e mulheres pretas e mais velhas, que dentro desse espaço, eu preciso de anteceder ou pedir licença para elas para que eu esteja aqui. Então, eu estou trazendo isso só para a gente entender também que, para além da questão estética e de todas as pressões que a gente tem, existe também uma relação que é de compreender o tempo não mais dessa forma linear, mas de uma forma conecta, né? Tipo, conectada. Então, assim, a gente precisa de compreender o que nos antecedeu para a gente estar aqui hoje, assim como a gente precisa de compreender o que está por vir. E o que está por vir é a geração de tal rede social, um TikTok da vida. Ah, mas eu não entendo nada de lá. Não queira entender, mas também queira compreender que, se isso existe hoje, mais tarde vai existir outra coisa. Assim como existia Orkut. Eu vivenciei Orkut, vivenciei, sei lá, um MSN da vida. E que essas gerações todas conectadas fazem a gente pensar num futuro mais prepositivo. E quanto a gente se entende dentro desse tempo, não de forma linear, é quanto a gente compreende o nosso corpo no espaço. E é sobre isso assim, que eu acho que é importante, no meio desse debate, a gente entender, sabe? Excelente, Giovana. Obrigada por essa reflexão. Muito importante, muito importante. A gente tem a nossa primeira pergunta. Obrigada. Bom dia a todo mundo, eu sou a Adri Coelho, do Viva a Coroa. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o meu post de ontem foi justamente sobre as coisas que mudaram na minha vida depois dos 50, e muitas coisas mudaram, mas muitas coisas não mudaram. Tipo, o meu amor por cosméticos, por sapatos, várias coisas. Então, no dia seguinte, estar num evento, né, que tem a ver com isso e que está falando sobre envelhecimento é uma alegria. E, bom, então, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui ouvindo sobre saúde mental, que é muito importante, de verdade. Acho que o envelhecimento, todas as coisas ruins do envelhecimento, elas estão em cima da mesa, né? Então, a gente precisa buscar uma lupa para procurar as coisas bacanas. E eu acho que, sim, a nossa geração, a minha, que tenho 56, e não vou pedir desculpas, é de também ir colocando para as gerações... Mas eu também não estou dispensando elogio, viu? Também tem isso. Mas a gente vai falar, você está gata de roxo. Né? Enfim. Mas, enfim, quando eu comecei Viva a Coroa, uma coisa que aconteceu é que eu pensava estar falando somente com as mulheres 50 a mais. E aí, com o tempo e com seguidoras mais jovens, eu fui me dando conta que também é bacana ir deixando esse legado para as pessoas poderem olhar para o envelhecimento, as mulheres mais jovens, e para a menopausa, e por todos esses, né, para todos esses desafios que a gente vive, e vendo que, assim, não é super gostoso, mas é da vida. E como que a gente enfrenta isso, então, com alegria, né?
Então, a minha pergunta para a Denise, depois desse... É uma pergunta a texto, né? O que você diz para as mulheres mais jovens, para elas enfrentarem essa etapa da vida, que é normal e desejável, né? Com alegria e com positividade, enfim. Bom, a partir de hoje... Desculpa, como é teu nome mesmo? Adriana. Adriana. A partir de hoje eu vou falar uma coisa que a Letícia falou, que eu não falava, mas eu vou incluir nos meus conselhos. Agradeço a ter chegado até aqui, né? Que bom que eu estou viva, né? Envelhecer é estar viva. Então, mas eu acho que meio isso que eu falei um pouco. Eu acho que depois dos 40 para mim, mas eu acho que para algumas pessoas tem que ser depois de sempre, aí cada um estabelece o seu deadline de nadei até aqui, boiei até aqui e agora nado ao contrário, né? Vou nadar contra a correnteza. Assim, eu sinto que depois de um certo tempo, principalmente da vida, se não tiver um exercício para as coisas que você quer, você não vai ter ganhos. A conta vai chegar, né? Se você comer o que você quiser. Então, eu cuido da minha alimentação de um tempo para cá, eu faço exercícios mais regularmente, porque eu quero coisas. É chato? Mas é chato não, agora eu até gosto. Agora eu até comecei a sentir a tal da falta da endorfina, que é muito legal quando isso acontece, que é assim, ai, gente, queria fazer ginástica. Nossa, é uma felicidade, quando começa a ter essa vontade do seu corpo se mexer. Né? Então, eu acho que é você realmente... e agora eu acho que é o que a Letícia falou, cuidar desse lugar. Tudo que a gente está falando aqui não interessa se a gente não cuidar da nossa espiritualidade, da nossa alma, do nosso bem-estar mental. Não é fácil, porque a gente está sendo posto à prova todo dia, como a Giovana falou, a impressão que eu tenho é que eu sou um aparelho 110 ligado no 220. Não sei vocês. Sem poder queimar, mas queimando, porque o Brasil virou o primeiro lugar de doenças de ansiedade. Então, a pessoa tem que entender que, assim, esse multi-estímulos que a gente está recebendo, esse caminhão basculhante que a tecnologia e a vida digital jogou em cima da cabeça da gente, né? Então, eu acho que não tem como não cuidar do espírito, da alma, da gente depois de uma... Então, eu acho que isso é autocuidado. O tal do autocuidado é isso, é você ir atrás. Ir atrás com alegria, estratégia de alegria. É a primeira, cantar. Canta no chuveiro. Eu sempre falo, canta no chuveiro. A pessoa fala, eu não gosto de cantar. Não, canta, você vai ver. Você vai cantar chorando. Canta. Na pandemia aconteceu uma coisa muito louca comigo, muito legal. Que eu falava, Denise, canta, você não está cantando, canta no chuveiro. Mas eu estava triste, tinha parado a minha peça, que eu adoro. Comecei a cantar e eu chorava mesmo, cantando. Aquilo vai te fazendo um negócio. É realmente terapêutico, curador, cantar e dançar. Então, um conselho, cante e dance, pronto. Obrigada. Eu acho que eu queria falar duas coisas sobre isso. Acho que, primeiro, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre menopausa, e nos dados a gente viu como as mulheres mais jovens têm muito pouco repertório sobre os sintomas, porque esse é um assunto super tabu. Então, acho que essa é a parte boa das redes sociais, da gente poder falar de assuntos e vulnerabilidades, enfim, para informar as outras pessoas e ajudá-las, enfim, a passar por isso. E eu também lembrei de uma coisa, você estava falando do samba e dançar no chuveiro, que a Miriam Goldberg, que é uma antropóloga que estuda envelhecimento, diz que as mulheres são mais felizes, mais velhas, porque elas se reconhecem num lugar de mais segurança, elas conseguem se sentir um pouco mais relaxadas em relação à sobrecarga que é a vida. Então, acho que para a gente não perder isso de vista, assim, porque não é bom ou ruim, não é maniqueísta. Tem coisa boa e tem coisa ruim, mas acho que se apegar nessas pequenas realizações, estados de espírito, ajuda, né? Temos tempo para mais uma pergunta? Temos 5 minutos. Só, você acredita?
talvez esse negócio de adiar a felicidade, acho que a coisa tem um tempo que você fala assim, gente, não dá mais para adiar, não dá mais, agora vai ser agora, né? Um deadlinezinho que você fala assim, vamos lá, Denise, trabalhe por isso, né? Olá, bom dia. Meu nome é Rita. Meu nome é Rita, sou do Follow Estética. E a minha pergunta é mais direcionada para a Letícia, mas claro, para todas vocês, sobre envelhecimento e maternidade. Eu já sou mãe, e uma das coisas que aconteceu, porque eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 21 anos, você virou mãe, você não pode mais ser vaidosa. Você não pode mais se permitir ser mulher, curtir a sua liberdade, ou coisa, você tem que ser mãe. E como que é trabalhar com isso na sociedade? Porque eu vejo que é um tabu até hoje. E vocês estavam falando dessa questão de ofender antes, né, de elogiar. Eu chamo isso de elofensa, que é o elogio escondido de ofensa. Por quê? Eu recebo muito isso, até no meu Instagram, quando o meu filho aparece, ou quando eu falo, eu vou fazer alguma coisa com meu filho. Você já é mãe? Nossa, não parece, você é tão nova. Sabe? Mas o que você fez para ser mãe tão cedo? Eu tenho que explicar? Eu preciso explicar. Mas como é trabalhar com isso? Porque a maternidade é um peso muito grande para as mulheres, principalmente em relação ao cuidado, à vaidade e tudo mais. Eu fico pensando quanto para a mulher tem muitas sobrecargas, né, da maternidade, de ter que trabalhar fora, de ter que cuidar da casa. As mães, geralmente, que marcam consultas para os filhos e até para os maridos, né? Eu fico pensando o quanto essa demanda vem também para atendimento e o quanto é importante pensar na vaidade, no autocuidado, que, infelizmente, né, quando a gente fala de saúde mental, a gente sabe que a saúde mental não chega para todos ainda, mas a gente luta para isso acontecer. É importante você ir se reconhecendo, né? Entender o que é vaidade para você. A gente tem também, né? O que é vaidade para o outro. Como é que é você poder exercitar quem você é de verdade, né? E quem você é não é só mãe, né? Talvez você seja filha, tia, sobrinha, funcionária de algum lugar, exercendo alguma função. E como é aproveitar também, né, desse espaço para poder compartilhar com outras mulheres e outras experiências de vida também. Quando a gente vai pensando na maternidade, não existe só uma maternidade, existem diversas maternidades. Eu acho que poder compartilhar isso coletivamente, poder compartilhar e poder dizer de como você se sente. E a gente está num país machista, racista, homofóbico, também a gente precisa trazer esse contexto. Então, eu fico pensando que pensar em vaidade, autocuidado, autoconhecimento associado a isso e questionar essa pessoa, né? Mas como assim? Eu ser mãe vem em primeiro lugar? Né? Eu sou uma pessoa também, eu sou mãe, mas eu sou tantas outras coisas, e poder também exercitar esses outros espaços e pensar como é para você o autocuidado, a vaidade. A gente tem as redes sociais que podem ser nocivas também, mas podem ser fonte de apoio também, né? Hoje a gente está aqui reunido, podendo falar, podendo ouvir, podendo compartilhar. Pensar no senso de coletividade para a gente não se sentir sozinho, porque com certeza muitas outras mulheres passam por isso também. Acho que uma coisa que reflete isso bem também é aquela coisa de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Acho que todo mundo que tem filho já escutou isso e quem não tem também já ouviu, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, quando ela nasceu as pessoas falavam, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falei, mas por quê? Eu não tenho culpa, então eu decido, quando eu estou com ela, quando eu quero me cuidar, vou me cuidar, quando eu estou no trabalho, e eu acho que isso faz com que a gente seja melhor. Então, eu acho que às vezes a gente negar esses rótulos e parar de ficar repetindo essas coisas, de toda mãe tem culpa o tempo inteiro. Não, a gente pode escolher. Então, você está no trabalho. Eu falo que ser mãe me fez uma médica melhor, ser médica me faz uma mãe melhor. E eu acho que a gente precisa se entender enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto tudo, e não só enquanto mãe. Que eu acho que quando a gente se vê só enquanto mãe, a gente fica sempre culpada e a gente não consegue nem se cuidar para estar bem e passar uma coisa boa para os nossos filhos, né? Então, acho que você sabe que você falou uma coisa próxima do que eu ia falar. Como é teu nome mesmo? Rita. Porque eu era do tipo que falava, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falava até nada, desce o leite, desce a culpa. E desce a mãe, essa criatura que você não conhecia, que está 4 da manhã
trocando fralda, nem sabe como acordou. Mas eu sinto que é realmente uma cilada, Lilian, muito. E eu acho que eu vou contar uma historinha. Sempre acho que as histórias contam mais do que tudo, né? Eu era mãe, eu estava nessa da culpa, né? Não tinha passado creme, parei de passar os cremes. Ficava assim. E eu me lembro que eu achava que agora que eu era mãe, eu não podia mais passar creme corporal, por exemplo. Porque tinha um bebê esperando aquele banho, porque eu tinha que dar ao restaurante, para dar de mamar a mãe em restaurante. Aí eu parei de passar os cremes. A minha perna foi ficando toda seca. Eu me lembro que eu dava de mamar olhando a minha perna, assim, né? E aí, um dia, eles eram pequenos, já começando a andar, aquela pessoa que você vive, assim, quase de 4, segurando a criança. E aí, eu vi uma moça, numa festinha que eu estava, que ela estava lendo uma revista, e vinha o filhinho dela também, mais ou menos da idade do meu, metia a mão assim em cima da revista, ela fala, mamãe está lendo a revista. Eu olhei, Mas pode fazer isso? eu olhei para ela e falei assim, ela falou, mamãe está lendo a revista. Pera, mamãe está lendo a revista. Eu olhei e falei assim, gente, eu queria ser ela. Eu queria. E aí eu, pelo menos, comecei a passar mais creme, entendeu? Eu não consegui ler a revista, mas eu acho que tem essa coisa de você realmente entender o que essa figura da mãe, Rita, que é verdade. Agora eu sou mãe, né? Se você levantou um ponto que é muito... Você pode abandonar a mulher, abandonar o creme, abandonar a ginástica, porque agora eu sou mãe. E é uma cilada imensa. Não, e todos esses papéis, né? Porque a avó tem cara de vó, e se veste que nem vó, e faz coisa de vó, e a mãe faz coisa de mãe. Não, né? Enfim. E quem ficou pra titia, que aí é um, Que aí é... outro talk. Verdade. Gente, nosso tempo já esgotou, ou não? Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Oi, gente. Eu me chamo Renata, eu tenho 42 anos e eu escrevo para o site Brasil Beauty News, que é um site voltado para a indústria. E eu queria falar do outro lado da Rita, porque eu tenho 42 e eu não sou mãe. Então, também eu já sofri muito julgamento, e especialmente por essa questão de envelhecer sem filhos. Então, como é que vai ser seu futuro sem filhos? E até já ouvi que eu talvez eu não quisesse ter sido mãe para não envelhecer. Ah, porque vai mudar seu corpo. Ah, você não quis ser mãe porque você vai ficar com estria. E não, eu não quis ser mãe por milhares de razões que não têm a ver com estética. Então, só para compartilhar que não tem escapatória, Rita. A gente é mãe, é julgada, a gente não é mãe e é julgada da mesma forma. Parece que mulheres não podem escolher, né? E eu fico pensando o quanto isso é pesado, o quanto isso adoece também, e que a gente vai sendo julgada por ser mãe, por não ser, e por vários outros motivos. Como é pensar nesse julgamento, né? E na rede também de acolhimento, de apoio, em pensar, né? Acho que a Giovana que falou do corpo casa, né? E esse corpo casa está em contato com outros corpos casas. Então, como é que a gente vai se comunicando e se fortalecendo também, mesmo com as dificuldades, né? E entender também das inspirações, eu acredito, né? Eu acredito que tem hoje filmes, séries, que a gente pode entender da representatividade, que a gente pode também dizer e se ver naquele lugar e refletir também sobre a nossa própria história, a nossa vivência, e poder dizer, porque a gente pode sim falar, a gente pode sim compartilhar. A gente vai sendo invisibilizado em várias fases da vida, principalmente a mulher envelhecendo, né? A gente sabe que tem homens aí, né, que ocupam lugares de poder. A gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? Na psicologia, tem mais mulheres no curso, mas tem mais professores, mais teóricos que vão ganhando mais lugares de destaque. E como é pensar que sim, né? A gente está aqui no evento que mostra isso, né? Da nossa voz, da nossa escuta e do nosso acolhimento com a gente, com as outras mulheres também. A gente tem uma última pergunta. Agora sim é a última. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma reflexão que eu gostaria de jogar aqui, porque as palavras elas carregam muitas intenções, né? E aí, quando a gente vai falar de envelhecer, a gente está falando de ficar velho, de passar, como se tivesse um alimento vencido, ou para vencer na geladeira. E não é assim. Por que não falar de longevidade? Uma pessoa que, com 50 anos, chegou ao cargo de CEO.
né? Uma avó que quer sentar com os netos e brincar com eles, conseguir correr atrás porque precisa de fôlego, né? Então, assim, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Envelhecer é chato pra cacete, concordo. Mas, ao mesmo tempo, cara, você falou, gosto das minhas rugas. O que minhas rugas dizem para quem é mais novo, para quem é mais nova e olha para mim? Me respeita. Valorize a minha história. Eu tenho muito para te oferecer, eu tenho muito para te ensinar. Tanto é que eu sei que eu também tenho muito para aprender com você. O que normalmente os jovens não necessariamente enxergam de forma tão clara. Mas, assim, envelhecer não é ruim. Envelhecer traz dificuldades, traz desafios. Cara, ser adolescente é um desafio a cada dia, a cada hora. É difícil, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que envelhecer não é ficar velho. Envelhecer é amadurecer, é ter mais a oferecer. E o preço que a vida cobra é ter algumas limitações, algumas restrições. E ponto. Só isso. Perfeita, muito bonito. Bom, obrigada, gente. Foi demais. Obrigada também vocês. Quantas questões importantes também foram levantadas pela plateia. Que troca. Denise, Giovana, Vânia. Opa, Lília, Letícia. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Serim. Foi muito importante esse papo. E até a próxima, gente. Obrigada a você. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada. Mulheres maravilhosas, muito obrigada. Obrigada a todas vocês. Eu vou convidá-las agora para um brunch aqui no nosso andar de cima. E lá também vai estar a nossa gerente científica, Paula Pita, para contar um pouco mais sobre o processo de envelhecimento do ponto de vista científico, falar de tecnologia. Tem lá um mini laboratório para vocês experimentarem as coisas que vocês quiserem, né? Quem quiser, enfim, trocar um pouco com ela, também estaremos nesse momento ali em cima. Queria de novo agradecer muito a presença de todas vocês. O debate foi muito legal, maravilhoso mesmo. E, enfim, essa conversa não termina aqui, né? Acho que é um ponto de partida para a gente refletir e seguir a partir daí, nos questionando mais e um pouco mais tranquilas e empoderadas, que a escolha é nossa, né? A gente faz com o nosso corpo, com as nossas marcas, aquilo que fizer mais sentido pra gente, né? Obrigada, gente.